E aí, cara, eu lembro, velho, que as meninas que trabalhavam comigo, elas não aguentaram trabalhar comigo. E elas começaram a fazer um motim pra eu ser demitido, tá ligado? Porque Caraca. eu falava alto, mano. Mas eu não culpo, porque era insuportável Aham. trabalhar comigo. Uma coisa é eu na balada, eu sempre fui um cara muito comunicativo, muito, sabe, o cara que sabe chegar, sair, desenrolar. Agora, num espaço fechado, com uma mesa, né? Onde a gente tem que sentar e tal, trocar. Era complicado. Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Dê o like, dê o hype e se inscreva no nosso canal. E além disso, a gente tá com uma parceria com o Léo Knorr, que inclusive é o nosso personal. A gente tem um link na descrição que é um forms para você preencher e participar da consultoria dele. Ele vai te dar uma prescrição de treinos personalizados. Além disso, ele vai te dar sugestões de alimentos que você pode utilizar para te auxiliar nesse processo de emagrecimento. Então corre no link da descrição e preenche o forms agora mesmo. Só que teve uma época da minha vida que eu quis largar de vez os eventos, né? Total. Porque eu já tava meio que... Primeiro que eu tava saturado. Depois que o meu grande objetivo quando eu comecei a trabalhar com eventos era... Se eu vou ser uma pessoa que vou ser relações públicas nessa cidade, eu tenho que conhecer as pessoas dessa cidade. Então o melhor lugar para eu conseguir conhecer as pessoas dessa cidade é fazendo evento. Foi uma lógica que eu pensei lá atrás e foi a lógica que deu certo realmente, né? Porque dali, inclusive, fui chamado para ser candidato a vereador e realmente me tornei conhecido e conhecendo as pessoas na cidade. Só que eu não conseguia muito que sair. Quando você começa a trabalhar com evento, você começa a ganhar bastante dinheiro com o evento. E, pô, mano, o que eu ganhava no final de semana fazendo o evento, mano, e eu fosse depois um cara que só tinha ensino médio, não tinha faculdade, fosse trabalhar em outro lugar, eu não ia ganhar, mano. Nunca. E aí entrou uma dificuldade muito grande, cara, de eu fazer essa transição, porque eu não queria mais estar em evento. Evento também puxava para um outro lugar, que era o lugar da minha dependência química, né, cara? E foi uma fase da minha vida. Não ainda tratava o TDAH, não tava nada ligado a isso, mas foi uma fase da minha vida que eu queria cortar isso de vez na minha vida, né? Enfim. E lá me prejudicava. E aí, cara, eu lembro que eu comecei a trabalhar, larguei de vez, mano. Rompi, velho. Eu trabalhava, fazia aqui no Aurora Shopping, tinha o Beausoleil. Eu fazia os sunsets do Beausoleil no sábado e domingo. Sim. Todo sábado e domingo. Durante 2 anos eu que fazia os sunsets ali. Então, eu ganhei bastante dinheiro, não vou reclamar. Só no Beausoleil ali, fora os outros, só que eu falei, cara, não aguento mais. E aí eu rompi com tudo, velho. Porque na doideira é assim, mano. Você não tem que ficar com uma casinha ali pra te segurar, não. Rompe com tudo. Rompi com as baladas, rompi com tudo. Falei, cancelei. Isso foi no final do ano, não lembro qual ano, mas foi no final do ano, assim, tipo novembro. Só que março que é Expo Londrina, não é? Mais ou menos, não é? Eu lembro que chegou março, eu comecei a trabalhar comecei a trabalhar na Arbo Imóveis. Existe ainda? Não sei se existe ainda. Do Manuel. Agora ela antes era voltada, era uma imobiliária, né? Mas agora é uma terrível. software. Do Manel. Amo o Manel de Passo, Manel e a Tayana, né? O Manel foi um grande líder na minha vida. Porque quando eu entrei na Arbo, eu era call center, velho. Literalmente. E as meninas, você imagina eu. Hoje eu sou um cara tranquilo. Você imagina quando eu não fazia tratamento, né, mano? Quando eu não sabia o que eu tinha, quando eu tava perdido, não tinha a maturidade que tenho hoje, né? Enfim. Eu tinha uma vontade muito grande de fazer as coisas, mas eu era um caos mesmo. Né? Essa é a palavra. E você imagina essa pessoa. Hoje eu falo baixo. Eu falava muito alto. É que vocês não me conheciam. Se vocês tivessem pegado a minha face, vocês não tinham me chamado nem pra vir no podcast. Entendeu? Você falou, aquele cara é maluco, velho. Como é que a gente vai chamar aquele cara pra ir no podcast, velho? Eu acho que esse povo, tudo que chamou ele pra ir no Flow, nesse lugar, ele deve ter pago, ele deve ter feito alguma coisa pra esses caras terem lá. Vocês não iam chamar pra estar aqui. Mas a vida muda, gente, né, velho? Enfim. E aí, cara, eu lembro, velho, que as meninas que trabalhavam comigo, elas não aguentaram trabalhar comigo. E elas começaram a fazer um motim pra eu ser demitido, tá ligado? Porque eu falava alto, mano. Mas eu não culpo, porque era insuportável trabalhar comigo. Uma coisa é eu na balada. Eu sempre fui um cara muito comunicativo, muito, sabe, o cara que sabe chegar, sair, desenrolar. Agora, num espaço fechado, com uma mesa, né? Onde a gente tem que sentar e tal, trocar. Era complicado. E aí eu lembro que o Manel me chamou pra trocar uma ideia. E a gente desceu no café. Então tinha um café, era nesse prédio aqui, Palhano Business, eu não sei qual que é. Não, Palhano Business é esse aqui, né? Naquelas torres gêmeas ali que tinha, as torres gêmeas igual. Esse aqui é o Garden. É Palhano Business, aqueles 2 igual.
Descer na Ayrton Senna. Precisa disso. Aí tinha um café ali embaixo ali. É porque eu sou TDAH, eu vou visualizando, entendeu? Aí, pô, senta aí. E ali, cara, pela primeira vez, eu tive um líder, não um chefe. Uhum. Porque aquele dia o Manel olhou pra mim e falou assim, Simon, a partir de hoje você não precisa mais trabalhar aqui. Tipo, sentado. Você pode descer num café. Você pode ir na casa do cliente. Você pode ir na empresa do cara. Você pode marcar uma reunião fora. E quando o Manel subiu de novo comigo, ele entrou na empresa e falou assim, gente, a partir de hoje o Simon tem rodinha nos pés. Ele não precisa mais ficar aqui. Então ele foi o primeiro líder que olhou, viu como funcionava diferente, viu que eu tinha um potencial, né? E falou assim, cara, tá, sentado ele não tá funcionando ali. Mas talvez se ele ir pra rua, talvez se ele ficar... Ele pode ter uma chance. E foi isso que ele fez. E eu fiquei 1 ano e pouco na Arbo. Foi o primeiro emprego que eu consegui ficar mais tempo, além dos eventos, na minha vida. E nessa época, cara, então, tipo assim, ele teve uma... E não só dali, eu fui promovido. Nunca tinha esse virei Customer Experience, entendeu? É que não dava tempo. Tive até um nome chique na parede, entendeu? Contratei... essa parte é maravilhosa. Fui contratar gente pra trabalhar comigo. Ai, e os currículos eram de todo mundo que tinha estudado comigo. Eu falei, o mundo deu voltas. contratei uma delas. Mas tudo no amor e no carinho, eu falo só brincando, né? Mas foi real, de fato. Eu falo isso pra gente entender que eu tive pela primeira vez uma pessoa que olhou pra mim, uma pessoa que me desenvolveu de maneira adequada, que acreditou em mim. Hoje eu tenho até hoje uma amizade com ele, com a Tayama, é maravilhosa. E, inclusive, há um tempo atrás, por exemplo, eu vendi parte da minha empresa para um grupo de investidores e eu pedi para ele conselho. Falei, cara, como é que eu faço, mano? Tá rolando um aporte financeiro aí de uma grana que eu nunca vi. Como que faz, mano? Eu não sei o que é isso. Me ajuda e tal, porque ele é um cara que teve grandes aportes. Então, são os mentores que a vida te traz e que te ajuda muito nesse processo. E aí, nessa fase minha que eu tava vendo, teve a Expo Londrina. Olha que loucura. E, cara, me chamaram pra fazer o Camarote Brahma. Não esqueço até hoje. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer o Camarote Brahma, cara? Eu trabalhando... faltando uma semana pra... Acho que tava dando ruim. Faltando 15 dias no máximo, acho. Me chamaram pra fazer o Camarote Brahma. Fui. Falei, Manel, tá? Eu falei assim, Manel, só que eu trabalho. Tem como eu vender os convites na hora do almoço? Olha que louco. Na hora do almoço aqui, ou então se alguém chegar aqui, ele falou, não, sabe, fica tranquilo, tá liberado. Então eu só tinha na hora do almoço pra galera chegar e comprar de mim, ou depois da noite, depois das 7. Meu irmão, eu fiz 40 mil reais. Caralho. Com menos de 15 dias. Fiz dinheiro pra caralho, mano. 40 pra mim. Deu pros caras, então... Falei, velho do céu, cara. E aí, o que acontece? Eu não tinha ainda inteligência financeira de grana, sabe? Porque, porra, quem trabalha em eventos, se você já trabalha com uma coisa... Quem é profissional liberal, principalmente quem é evento, sabe que, tipo assim... Ainda mais se você for mais novo e for imaturo. Você tem muito aquela coisa, tipo assim, posso gastar minha grana toda hoje porque amanhã eu vou fazer de novo. Então, tipo, porra, ganhei 2 mil hoje no sábado. Vou torrar esses 2 mil, porque amanhã é domingo eu vou fazer de novo 2 mil. Então eu não tinha isso. Então, quando chegou esses 40 conto, né, e eu não tava mais, eu falei, cara, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Saí comprando curso, que eu não sabia nem o que era. Antes de torrar. E um dos cursos que eu comprei, eu fui pra lá pro curso. São Paulo, sei que 5 mil pessoas. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? Os caras falando de um negócio, de outro que eu não entendi. Subiu no palco um cara chamado Érico Rocha. Nunca tinha visto ele na minha vida. E aí, olha que loucura, mano. Olha como é que eu fiz. Eu comprei um curso. Olha como é que eu só era maluco. Comprei um curso que te ensinava a vender... coisa de coach, só que eu não era coach, entendeu? Aí era do Jerônimo Temels, cara é muito bom, inclusive. Só que eu cheguei nesse evento, todo mundo olhava pra mim e falava assim, o que você faz? Eu, não sei. Mas você vende o quê? Eu falei, nada. Mas o que você tá fazendo aqui? Eu falei, pô, também não sei, cara. Eu fiquei puto naquele evento, porque eu não... Tava todo mundo falava alguma coisa, ou era coach de alguma coisa, ou era marqueteiro, e eu não era nada. Eu quis comprar fui comprando, falei, isso aqui vai ser bom. E aí subi no palco o Érico Rocha. Quando o Érico Rocha subiu no palco, ele falou uma coisa que eu não esqueço até hoje, né? Que é a máxima do mercado digital. Qual que é a dor que você tem na tua vida? Essa dor que você tem, qual foi o caminho que você passou pra você superar essa dor? Como que foi? O que você fez? Existem outras pessoas que têm a mesma dor que você. E que precisam de uma orientação... pra saber o que fazer com isso.